Olá, olá a todos vocês aqui do Live Basketball BR. Chegamos com mais um vídeo juntos à distância, né? Nesse período de quarentena aqui. Você nos vê na nossa tela aqui. Alana Ambrosio, a nossa convidada especial de hoje, Guilherme Maia, Leonardo Sasso. Guilherme Maia, tudo bom com você? Tudo certo, Laza, tudo certo. Vamos falar sobre essa série maravilhosa que vem encantando o mundo, não só de quem gosta de basquete, mas de todo mundo, né? Porque é muito bem feita, muito produzida. The Last Dance, arremesso final aqui no Brasil. Chamamos a Alana Ambrosio, que é uma grande torcedora do Chicago Bulls aqui no nosso país. E quem vai apresentar a Alana é nosso querido Leonardo Sasso, com um rostinho de 12 anos com esse bonezinho. Tudo bom, Sasso? Olá, Maia, Laza, prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Live Basketball BR. Vou mandar um recado desde já, aquele clássico, né? Por favor. Para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo, curtir todas as nossas redes sociais. Acabei de fazer isso num vídeo anterior do Kylian Reis, que a gente vai soltar posteriormente. Ficou bem legal, vocês vão ver nos próximos dias, próximas semanas. Mas hoje é um vídeo bem especial aqui para falar primeiro do Last Dance, que está sendo um negócio absurdo. Todo mundo olhando, ainda mais nesse período de quarentena que não tem esporte, não tem nada ao vivo para ver. Então o Last Dance está sendo o entretenimento da galera, de todo mundo. A Alana, né? Alana Ambrosio, jornalista dos canais ESPN, conosco pela primeira vez, né? Primeira vez no Live Basketball BR. Está conosco. Seja muito bem-vinda, Alana. Muito obrigada, Sasso, Maia, Laza. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente para falar desse tema que me mora no coração mesmo, né? Que é o Chicago Bulls. Falar de Michael Jordan, mas falar um pouquinho também do Chicago Bulls atual. Vamos bater um bom papo aqui no Live College BR. Exatamente. A Alana que está participando pela primeira vez, né, Laza? Mas a grande amiga de Alana Ambrosio, Sabrina Sassaricando, já é velha conhecida aqui do canal, né? Exato. Sabrina já esteve muito presente aqui. A gente sabe que a agenda da Alana é muito corrida. Estou tentando chamar ela desde o ano passado, né? A verdade é essa. Desde o ano passado, mas ela... É verdade, a gente não consegue acertar as datas aqui, mas agora rolou. Exato. Então vamos bater esse papo. Sabrina, beijo pra Sabrina, que infelizmente é torcedora do Lakers, mas tirando isso, ela é ótima. Exato. Eu vim de vermelho hoje em homenagem ao Chicago Bulls. Sasso também é um exímio torcedor do nosso queridíssimo Chicago, aí, dessa belíssima cidade. Alana, vamos começar sem enrolação aqui para você. Como que está sendo para você assistir e reviver esses momentos, né? Porque, como a gente conversou, assim, essa galera dos 30 para baixo não teve a oportunidade de acompanhar Michael Jordan seriamente ali, a Vera e analisando. Como está sendo para você esse período de análise? Cara, tá sendo muito interessante entender a complexidade do personagem que era Michael Jordan, porque como todos nós aqui nascemos na década de 90, não dá pra gente dizer que, nossa, acompanhamos em tempo real quando o Jordan estava se consolidando como o maior jogador de basquete de todos os tempos. Não é verdade. O que a gente conseguia fazer é entrar no YouTube, assistir os vídeos que tinham dele, do jogo dele, entender como eram as jogadas dele, as características dele. Mas ser apresentada para essa versão personagem do Michael Jordan está sendo muito interessante, porque em muitos momentos ele é quase um personagem folclórico, né? Tipo, o cara é tão competitivo que ele cria motivos para se estimular e para falar, não, cara, eu vou conseguir mandar bem nesse jogo porque tal atleta fez tal coisa para mim, ou o técnico fez isso, tal. Ele vai criando motivos para fazer com que ele seja grande dentro de quadra. E tem todo o contexto, né? A gente está muito acostumado nesse período de redes sociais a saber quem são os jogadores. Todos eles têm Instagram, têm Twitter, estão sempre postando suas opiniões. E na década de 90, isso não acontecia. Mesmo assim, Michael Jordan conseguiu explodir no norte, ficar famoso no mundo inteiro e ser mesmo um ícone que transcendia. Ele não é só um cara famoso no basquete, ele virou um dos grandes nomes, uma das grandes personalidades da década de 90. E a gente entender, né, hoje, quase 20 anos depois que o documentário foi filmado, essa complexidade do Michael Jordan e de quem ele era e das coisas que ele fazia, o jeito que ele tinha, principalmente a forma como ele se portava em quadra e fora da quadra, está sendo muito interessante reviver e, de certa forma, né, viver pela primeira vez isso. E é tão doido, né? Porque ele joga sendo o tricampeão da NBA seguido, ele para jogar beisebol. É a mesma coisa se a gente parar hoje e falar assim, poxa, o Messi, o Cristiano Ronaldo vai deixar de jogar futebol
vai jogar basquete, vai jogar vôlei. E eu queria saber, Alana, como é que... Conta a sua história aí, fala a sua idade, como é que você começou a gostar de basquete e por que o Chicago Bulls? Você tem uma memória aí de quando você era pequenininha ainda desse time aí? Tá, vamos lá então. Bom, eu tenho 28 anos, 28 anos recém-completados agora em abril. Nasci em 1992, então quando eu nasci, o Michael Jordan já tinha títulos, já tinha 2 títulos, né? Eu comecei a acompanhar basquete, não foi nessa época, obviamente, foi um pouquinho, foi meio que na segunda fase do Chicago Bulls bom. Claro que não o Chicago Bulls bom no nível 6 títulos praticamente seguidos, mas no nível que a gente tinha uma certa esperança. Depois vamos até falar disso, da geração Derrick Rose, Jimmy Butler, Joaquim Noah, Carlos Boozer, etc. Eu comecei a torcer para o Chicago em 2009, depois de assistir um Boston e Chicago, que teve 3 overtimes, foi o primeiro round de playoffs de 2009, e eu achei aquele time de Chicago animal, porque, 3 overtimes. Fiquei assistindo, falando, caramba, mas essa equipe não se entrega, já passaram 3 prorrogações, eles ainda estão jogando, eu vou torcer para essa equipe. E claro que tinha sempre um fundinho de, Chicago Bulls, time do Michael Jordan. Eu lembro, eu tenho algumas lembranças de ir para os Estados Unidos com a minha família quando eu era bem novinha, era 98, então o Chicago estava ganhando aí o seu 6º e último título com o Michael Jordan, e eu lembro de ser meio que nessa época, né, de playoffs, e ver decorações, ver coisa de Chicago Bulls, tudo na TV passar Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan, mas eu não tenho uma lembrança muito grande das partidas. Depois que eu comecei a curtir mesmo, acompanhar basquete, lá 2008, 2009, é que eu comecei a reviver e descobrir a história do Jordan. E você, Sasso, você que é um torcedor do Bulls também e é mais novinho ainda que a Alana. O Sasso é geração 2000, né? Vale lembrar isso também a todos. Sasso nasceu em 2002. Não viu nem por mais que pareça, geração 2000, eu não sou de 97. 22 anos, farei 23 anos, mas é diferente, né? Não é 2000, né? Aquele 2000 já é assustador, né, cara? Já tem 20 anos quem nasceu em 2000, é bizarro pensar nisso. Mas eu comecei a torcer pro Bulls, eu comecei a ver basquete mais em 2010, né? Foi mais por ali, antes eu era muito de futebol e só. Sempre joguei minha vida inteira futebol e não basquete por conta da minha altura. Né? Jogar não, é diferente. Oi? Tentou, né? Jogar não, diferente. E daí foi um pouco assim que eu comecei a me apaixonar, e principalmente por college. Eu comecei a olhar college antes de NBA, foi muito estranho isso. Eu me lembro que eu me apaixonei de vez pelo basquete quando eu vi aquele Final Four que tinha Kentucky. Por incrível que pareça, eu não virei torcedor de Kentucky, né? Do Anthony Davis e tudo mais, aquele time de Kentucky monstruoso que o Laza se lembra muito bem. Mas eu comecei a ver e tudo mais, e eu comecei a gostar muito do Chicago Bulls, principalmente por causa do Derrick Rose, né? Foi um cara que, para mim, eu gostei demais do jogo dele, do estilo dele de ser um cara que partia para cima de qualquer adversário, não importava a altura, não importava a dificuldade que tinha do outro lado, ele partia para cima com uma velocidade impressionante e que talvez a gente nunca tenha visto igual. Por mais que o Westbrook tenha velocidade semelhante e tudo mais, mas era uma explosão com uma definição técnica ao redor do aro absurdo. Isso me fez apaixonar mesmo pelo Chicago Bulls. E claro, a gente conhecia a história e tudo mais de Michael Jordan e tudo mais, o mito ao redor, e que o Chicago Bulls era o Michael Jordan. Só que aquele time do Chicago Bulls, de Derrick Rose, Joaquim Noah, Jimmy Butler, Carlos Boozer, ele trouxe de volta a esperança de que poderia ter uma geração muito boa em Chicago. Acabou não acontecendo por diversos motivos e tudo mais, que a gente pode falar num vídeo só para isso, mas foi o que me fez torcer para o Chicago Bulls, e até hoje sofrendo dos momentos difíceis, como o Chicago está com o Jim Boylan em companhia, mas sempre torcendo para o Chicago Bulls. Embora então, nunca fosse a NBA, assim, algo que eu visse mais até que o college, que era algo que eu sempre me apaixonei mais. A sua história para torcer pelo Bulls é igual da Lana, né? Pegou esse time aí do Derrick Rose e só que com a lembrança, né? Poxa, esse é o time do Michael Jordan. Eu e o Lázaro somos um pouquinho mais velhos, não, um ano mais velhos que a Lana. Eu lembro de assistir os jogos do Jordan, os playoffs, que passavam na Bandeirantes, na TV aberta. Pouquíssima gente tinha TV fechada naquela época, mas a Band transmitia NBA com o Luciano do Vale narrando, o Álvaro José comentando. Eu ainda lembro de vagamente meu pai assistindo os jogos, assistindo com ele, assim, bem pequenininho, mas a gente que tem aí 20 e tantos, quase chegando nos 30, lembra vagamente. Quem lembra bem é quem já tem mais de 30 anos.
Mas tem um personagem nessa história que a gente quer focar mais, do The Last Dance, que é o Jerry Krause, né? Que era o manager do Chicago Bulls. Ele foi manager de 85 até 2003. E ele tem sido massacrado aí pelo pessoal porque ele seria o responsável pelo Michael Jordan não jogar mais tempo no Chicago Bulls e tal. Só que ele tem uns méritos dele, né, Laza? Porque ele foi o cara que draftou o Michael Jordan. Exatamente, é um cara que traz toda essa galera, junta essa galera no Chicago Bulls. Mas eu vou passar essa pergunta para a Lana, fazer uma pergunta. Jerry Krause é vilão ou ele é o herói do Chicago Bulls, Alana Ambrosio? Eu acho que o documentário, Laz, ele tem mostrado pra gente uma coisa, que não existe maniqueísmo quando a gente está falando de pessoas, né? Não existe só alguém ser uma coisa ou outra coisa. Assim como o próprio Michael Jordan, que ele tem, óbvio, seus momentos de ser a estrela, de ser um jogador brilhante, de ter as jogadas plásticas mais maravilhosas e copiadas no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo ele tinha um lado meio obscuro, né, dele, que ele era tão competitivo que ele fazia quase um assédio com seus colegas de equipe, e ele tinha essa personalidade dele que não era muito interessante, principalmente se a gente analisar do ponto de vista de hoje. Tem regras muito mais claras sobre civilidade, digamos assim, e sobre regras esportivas, antidesportivas. Eu acho que o Jerry Krause está meio que nessa mesma situação. Porque quando você começa a assistir o documentário, né, os 2 primeiros, você fica com muita raiva do Jerry Krause, porque você logo de cara vê que ele foi o responsável, o último responsável por simplesmente extinguir o Chicago Bulls, que tinha ganho 6 títulos. Ele já estava falando desde antes da temporada final começar que o Phil Jackson não ia mais jogar, e aí o Michael Jordan também não ia mais jogar, não quis aumentar o salário do Pippen, então era óbvio que o Pippen ia sair, tudo isso. Mas ao mesmo tempo, Laza, quando você fica tanto tempo numa equipe, né, você toma muitas decisões. E se você analisar que as decisões dele acabaram fazendo, as junções dele, a forma como ele montou a equipe, acabou fazendo com que Chicago vencesse 6 títulos, eu acho complicado dizer que ele era simplesmente um vilão, apesar de ficar com muita raiva de como as coisas terminaram. Assim como, se você pegar para os anos atuais, no finalzinho, eu não aguentava mais Garpax, assim como acho que o Sasso e os outros torcedores de Chicago. Mas, ao mesmo tempo, eles também tiveram mérito em algumas coisas boas que vieram, né, nesses últimos quase 20 anos que eles ficaram à frente da diretoria. Então, acho que fica uma mistura, assim, do Jerry Krause, ele não está mais aí para se defender, ele faleceu em 2017, mas, de qualquer forma, eu acho que a série acabou pintando ele de uma forma muito negativa, mas não dá para esquecer tudo que ele acabou, sim, fazendo pelo Chicago. Exatamente. O Jerry Krause, eu acho... Pode falar, Sassi. Não, tem uma coisa que eu acho que define bem o que ele é, né? Ele é um gênio de negócios, né? O Jerry Krause, ele sempre foi, e um cara que tinha muita visão de basquete. Isso não pode negar. Toda a visão de basquete para montar um time tão forte, fazer negócios muito arriscados para conseguir os melhores jogadores possíveis. Ele fez negócios absurdos, como o do Dennis Rodman, que ninguém na liga queria. O Tony Kukoc mesmo. O Tony Kukoc, aí é um ponto que eu ia entrar. Eu acho que ele não é muito bom em sentimentos, isso ficou muito claro, em lidar com pessoas. Eu acho que isso que é o ponto que deixou ele. Se ele conseguisse ter uma lábia melhor, saber falar com as pessoas, ele com certeza não seria pintado como vilão de todo os é perfeito isso que você falou, Sácio. Eu tenho a mesma opinião. Eu acho que ele é um gênio dos negócios, como manager, gênio, só que peca nessa parte de relações pessoais. Porque se ele tivesse o mínimo disso, ele chegaria no Jordan e falaria: o que você quer? O que você quer para continuar jogando? Eu quero que o Phil Jackson continue sendo técnico. Então ele vai continuar sendo um técnico. Quero um aumento para o Pippen. Então o Pippen vai ter um aumento. Eu acho que ele se vangloriou tanto dentro dele, pelo feito dele, que ele achou que ele poderia fazer isso de novo. Falou: vai sair o Jordan, eu drafto outro jogador que vai ser igual ao Jordan e vou fazer isso de novo e tal. Só que foi um raio que caiu que eu acho que não vai cair nunca mais no mundo. E ele não teve essa percepção de manter isso mais, né? Se a gente for pensar, o ambiente da NBA é um ambiente muito badalado, muito estrelado. E quando você está lidando, né, por trás disso, quando você está nos bastidores, como o Jerry Krause estava,
de certa forma, isso pode mexer com o seu ego. Tanto é que, logo no início da série, uma das coisas que ele fala e que deixou a equipe muito irritada era aquilo lá, que, na verdade, organizações ganham títulos e não jogadores. Aí, essa foi a sementinha para estragar, de certa forma, a relação que ele tinha com os jogadores, para dar aquela calejada. Porque era meio que assim, ó, vocês têm que olhar para mim também e reconhecer o que eu estou fazendo aqui. E isso, de certa forma, com relações pessoais, definitivamente não foi bom para ele, né? E todo mundo, se a gente for ver, gostava bastante, e muitos gostam até hoje, do Jerry Reinsdorf, do dono do Chicago Bulls, dono do White Sox. E ele tinha uma maneira totalmente diferente do Jerry Krause de lidar com as pessoas. Pode ver que ele dava espaço para, por exemplo, se o Jerry Krause fosse falar diretamente, fosse o dono do Chicago Bulls, fosse falar diretamente com o Michael Jordan, ele não deixaria o Michael Jordan parar de jogar. Isso com certeza. Ele não deixaria e o Jordan teria que dar um soco na cara dele. Seria mais ou menos assim que terminaria a relação. O Reinsdorf respeitou o momento dele, era o que ia fazer ele feliz e deixou ele sair. Porque se ele acaba proibindo o Jordan de fazer determinada coisa naquele momento, talvez nunca mais o Jordan seria o mesmo. Nunca mais. E talvez ele nunca mais jogaria pelo Chicago Bulls. O Jerry Reinsdorf deixou ele fazer aquilo que deixaria ele feliz. Abriu teria os outros 3 títulos, né? Exato. Deixou sempre abertas as portas para que um dia ele voltasse, mesmo que isso, na época, parecesse... Não, agora o Jordan nunca mais vai voltar. E ainda continuou pagando um salário de All-Star para ele, sendo que ele era um jogador, tipo, fraco. 3 milhões, né? 3 milhões de dólares. É uma série, eu acho que assim, tudo que envolve, né? Tudo que a gente fala de magnitude de Michael Jordan, de Chicago Bulls, porque se você pega a torcida brasileira, por exemplo, obviamente que o Chicago Bulls é um dos times de maior popularidade. É óbvio que tem essa paixão do Jordan, tem esse lado, vocês, por exemplo, do Derrick Rose, mas sempre tem a mística por trás, né? Eu acho que esse documentário traz tudo, volta, como a gente falou no começo, né? Ela volta tudo e revive isso. Agora, o que você me fala, por exemplo, você estava falando do Garpax, né? Como você enxerga o Chicago Bulls após essa série, Chicago Bulls após essa era de Garpax? Você diz agora o que vai vir ou você diz que o Chicago lá atrás depois? Não, você acha que, tipo assim, você acha que o Chicago vai conseguir ter mais torcedores depois da série? O time vai estar mais motivado? Não sei, como que você enxerga essa série depois disso? Eu acho que definitivamente uma mudança no ponto que o Chicago Bulls chegou é crucial para fazer com que o time tenha qualquer tipo de esperança de voltar a ser competitivo. Se você pegar a avaliação financeira mesmo, o Chicago Bulls ainda é o 4º time mais valioso da NBA, mais bem avaliado, de acordo com o New York Times. Então, assim, é uma franquia que ainda tem muito valor. E se você comparar com o New York Knicks, que também é uma equipe que está definitivamente largada as traças, não está nada bem. Ele ainda tem valor de mercado porque é um dos grandes nomes da NBA, é um das grandes mecas, né? Diz que o Madison Square Garden até hoje a meca do basquete. E o Chicago Bulls é eternamente o time do Michael Jordan, o time que ganhou 6 títulos na década de 90 com o maior jogador de basquete da história. Então, isso por si só já atrai torcida. Agora, a pindaíba que a gente tá, gente, não tá sendo fácil. Desde a troca do Jimmy Butler, desde a saída do Thibodeau, que era o técnico, né, do Chicago Bulls, que conseguiu levar o time para as finais da Conferência Leste, que acabou caindo para o Miami Heat em 2011, mas enfim, o que poderia ter sido, né, se Derrick Rose não tivesse se machucado. E assim como o desgaste com o Jerry Krause estava evidente no final da dinastia do Chicago Bulls com o Michael Jordan, Garpax já não estava funcionando há pelo menos 3 anos, desde quando o Chicago Bulls, em 2017, parou de ir para os playoffs da NBA. Porque eles diziam uma coisa, o discurso era mas na prática as coisas não aconteciam. Então, mandaram Jimmy Butler embora, meio que como o fim dessa era de Tim Thibodeau, depois de uma passagem estranhíssima com o Dwayne Wade, com o Rajon Rondo, com tentativas de trazer caras de calibre para a equipe, só que ao mesmo tempo o discurso era assim, a gente quer investir nos novatos, mas trouxeram Rondo, trouxeram os veteranos, ninguém entendeu direito por quê, daí trouxeram Fred Hoiberg, que era um técnico que tinha experiência em desenvolver talentos, só que no fim das contas isso não se configurou, porque a gente estava acostumada nesses últimos anos de
digamos que de certa glória, né, Chicago, a ter um time que sabia defender muito bem e era um time meio raçudo, né? Um time que você olhava e falava, pô, Joaquim Noah tá brigando por absolutamente todos os rebotes aqui. Temos Carlos Boozer, um cara também que tem sua qualidade, Jimmy Butler, que é aquele jogador que tem até a mentalidade meio jordaniana aí de, cara, eu vou treinar às 3 da manhã porque eu quero ser a minha melhor versão. E aí, enfim, trouxeram o Hoiberg meio que para desenvolver talentos com a chegada do Markkanen, com a chegada do Zach LaVine, e no fim das contas nunca conseguiram fazer com que esse time se desenvolvesse, até porque não teve uma continuidade. Trocas muito constantes no elenco, aí depois a demissão do Hoiberg, a chegada do Jim Boylan, tudo feito de uma forma muito estranha e meio que parecia que Garpax, eles ouviam que os fãs e o que os analistas diziam sobre o Chicago Bulls e falavam, Dani, se a gente vai fazer meio que do mesmo jeito mesmo. Até que finalmente essa era, né, chegou ao fim e acho que agora tem tudo para renovar, principalmente focando na Free Agency de 2021. Vamos ver o que eles vão fazer, se a ideia vai ser continuar desenvolvendo os jovens talentos que o Chicago tem de sobra, ou se a ideia é meio que fazer uma limpeza e tentar trazer algum free agent. Porque, na minha opinião, Chicago ainda é um time que atrai jogadores. Sim, o mercado de Chicago é gigantesco. Vou fazer uma comparação aqui, eu quero que o Sasso confirme ou não. Para mim, o Chicago Bulls é o Santos da NBA, que já teve o Pelé, né? E o Chicago Bulls já teve o Pelé do basquete. Porém, o Santos, depois teve quem? Robinho. E aí voltou, anos depois, aos seus tempos de glória. O Chicago Bulls teve quem? Derrick Rose, que foi o seu Robinho. Só que o Santos ainda teve Neymar. Cadê o Neymar? Cadê o Neymar do Chicago Bulls? Então, ô Sasso, o Chicago Bulls é isso, fica vivendo de salvadores da pátria aí, de tentar ter um salvador da pátria e os outros jogadores em volta desse super craque. É mais ou menos isso, a história do Chicago Bulls, Sasso. Acho que dá para comparar na questão de eras, né? Assim, de ter jogadores dominantes em determinado tempo. Mas eu vejo uma diferença muito grande entre esses dois times, né? O Chicago Bulls é grande no sentido de massa, de história. Você tá falando que o Santos é pequeno? O Santos é pequeno? Passa amanhã no UOL. O Santos fala que Sassa é pequeno. O Santos é pequeno em São Paulo, no sentido de torcida e tudo mais. É um time que pouca gente liga. Tem que ser falado isso. Pouca gente liga pro Santos. Mas se você pegar o Chicago Bulls também na liga, ele não é um time que nem a Lana falou, o New York Knicks é muito mais falado, o Los Angeles Lakers é muito mais falado, o Boston não necessariamente. É muito mais falado que o Chicago Bulls. O Chicago Bulls, não, eu falei o contrário. Eu falei que todo mundo ainda liga pro Chicago Bulls. Mesmo ele não sendo glorioso. Hoje ele é a quarta maior marca. Não, sim, liga, mas vocês acham que o Chicago Bulls é a marca mais forte da NBA? Não. A quarta maior. Mas o Santos também não é. Sim, mas tá ali na quarta ali também, ok? Mas o Santos é a quarta força de São Paulo. Não, a quarta força é outro time. Não é, não. Não, mas nesse sentido, eu acho muito difícil comparar esportes, mas eu acho que o que vale para mim dessa comparação é a questão de jogadores de eras. Teve o maior jogador de todos os tempos, o Chicago Bulls teve, o Santos teve. Só que totalmente diferente, né? Eu acho que o ciclo de basquete, por questão de draft e tudo mais, é muito mais fácil de tu remontar um time do que um futebol, que depende muito de gestão financeira e que não vai ter um time que é horrível, vai se transformar em bom em questão de 6 anos, dependendo de uma organização boa da direção e escolhas certas em um recrutamento, o que é bem diferente. Mas o Chicago Bulls, ele precisa, e agora está fazendo movimentos que parecem ser interessantes para isso, para realmente confirmar aquilo que foi dito que fariam, de buscar jovens talentos e que o time fosse reconstruído. O Carne Sovas foi um cara que trabalhou muito nisso no Denver Nuggets e montou o time dele com jogadores jovens escolhidos no draft, inclusive pegando do Chicago Bulls uma escolha fantástica, que foi aquela do McDermott e tal, que eles trocaram por Nurkic e Gary Harris, que pegaram 2 jogadores importantes para o time. O Nurkic acabou sendo trocado posteriormente, mas foram 2 jogadores que se tornaram peças chaves para o time, enquanto o Chicago Bulls pegou um cara que, embora todo mundo achasse que fosse ser grande na liga, não foi, acabou sendo tudo mais que não aconteceu. Mas é o que falta para o Bulls, organização, o que não teve nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Coerência, né, Sasso?
Teve vários problemas, né? Tipo, o Bulls saiu de... Quando a gente fala no futebol que o time sai de um treinador que tem uma mentalidade ofensiva para uma mentalidade defensiva do nada, o Chicago Bulls foi assim, saiu do Thibodeau, quis mudar tudo com o Royber, deu 3 anos para ele com um time que não era do jeito que ele queria, daí no 4º ano, que era o time que ele estava começando a ter mais encaixe sem nenhum jogador-chave e com um time que fazia muita distribuição de bola, acabaram demitindo ele no meio da temporada para trazer o Boylen, que é totalmente o oposto do Royber, um cara que é totalmente, vamos dizer assim, ditador e tudo mais, que tem treinos absurdamente arcaicos, que não valem mais para o tempo de hoje, o que fez que muitos jogadores tivessem e estão estressados com ele, e eu não vejo que o Boylen continue a Chicago Bulls no futuro próximo. Eu também não, Sácio. Eu acho que essa é a última coisa que falta, né? Essa demissão do Jim Boylen em relação à renovação, porque o Karnišovas é um cara que ele é europeu, né? Ele é lituano, e ele está acostumado a olhar para fora para trazer talentos. Foi o que ele fez com o Jamal Murray, foi o que ele fez com o Jokic, e é o que ele deve fazer no Chicago Bulls, inclusive. O Jim Boylen não tem a ver com essa cultura, definitivamente não tem a ver, não tem o controle do time, não é mesmo? Não tem o controle do time, a gente já viu várias cenas dele brigando, inclusive no jogo com o Zach LaVine, chamando os jogadores não respeitando, e quando você chega nesse nível deve ser muito difícil, né? Para continuar à frente de uma equipe. E o engraçado é que o jogador que está há mais tempo, Laza, no elenco do Chicago Bulls é o Cristiano Felício. Cristiano Felício. A gente vê o tamanho da bagunça quando oferece um contrato de 32 milhões, com todo respeito ao Felício, mas para o Felício. Gigante. Vamos mandar esse recado para ele. Até o contrato do Zach LaVine, né? A gente também não sabe exatamente qual foi a dessa, né? Eu estou falando que o Chicago Bulls é o Santos da NBA. O Santos também fez um super contrato com quem? Leandro Damião, vocês se lembram? Uma das piores negociações da história do futebol brasileiro. Alana Maia, desiste dessa comparação, cara. Oi, Lázaro. É o título do vídeo. Chicago Bulls é o Santos da NBA com o Alana Ambrosio. Alana Ambrosio, muito obrigado pela sua participação. Queria te agradecer por esse tempo, por estar aqui falando conosco, comigo, com o Maia, com o Sasso. E muito obrigado desde já. Obrigada a vocês pelo convite, e vai ter uma tracagem eterna se o assunto for Chicago Bulls, até perdão por falar demais, me chamem mais vezes para a gente falar mais sobre essa gloriosa franquia que vai ressurgir das cinzas como uma fênix na próxima temporada, vocês podem apostar. Alana tá lendo Tchau, gente, até a próxima. Tá lendo muitos livros poéticos, viu, Sassi? Tá otimista. Eu não tô tão otimista assim com o Bulls, não, confesso. Mas parece que... Eu tenho fé no Kobe White. Mas não dá pra botar tudo. Embora a gente tenha boa sorte de falar nisso em jogadores que vêm de North Carolina, né? Então vamos pensar digamos positivo em relação a Kobe White. Mas é isso, né? Agradecer a Alana por aceitar o convite, né? Falar um pouquinho do Last Dance e do Chicago Bulls em geral. E com certeza vai ter mais oportunidade de a gente falar da NBA, não só de Chicago Bulls, que ela é uma profunda conhecedora do assunto. Muito bem, Guilherme Maia. Valeu, obrigado gente. pelo seu tempo também. Maravilha. Opa, eu estou fazendo muita coisa, viu? Estou muito ocupado aqui. Mas eu tirei um tempinho aí para estar aqui nesse vídeo, para seguir a Alana, @Alana Ambrosio. É isso, Alana? Para seguir você? Isso mesmo. Isso mesmo. Pode seguir lá. Bora falar de basquete. Muito bem. @Alana Ambrosio. Curta o vídeo, deixa nos comentários aí o que você achou aqui das coisas que a gente falou, se você concorda ou não concorda, manda nos comentários aí. Valeu, Alana, valeu, Sasso, valeu, Lazar. Muito obrigado a todos aí, um beijo e tchau, tchau.